E quando multidões encontram com Jesus, tem uma coisa que nunca mais você vai experimentar na vida: o abandono. O teu pai pode ter te abandonado, o teu marido pode ter ido embora, o teu amigo pode ter te traído. Jesus nunca dá as costas para quem já encontrou uma vez com Ele. Nunca! Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 13. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Versão Almeida, Revista e Atualizada. Mateus 14, a partir do versículo 13. Eu nasci no Evangelho, então eu venho observando por anos como as coisas acontecem. Você já viu que tem gente que recebe milagre, mas tem gente que não recebe? Já percebeu isso? Quem acredita em cura divina, por exemplo? Cura divina. Você já viu gente sendo curada? Mas você já viu gente que tinha uma doença e não foi curado? Também. Olha que engraçado. Você acredita no batismo com o Espírito Santo? Já viu gente sendo usado pelo Espírito Santo? Mas já viu gente que vem à igreja e não recebe nenhum dom do Espírito Santo? Também acontece. A gente pode colocar culpa em qualquer coisa. A pessoa não está buscando direito, ou não estava sincera de coração. A gente pode tentar achar situações, mas hoje eu vou te esclarecer biblicamente como algumas coisas no mundo espiritual acontecem na tua vida. Às vezes você está começando um negócio, ou está no meio de um negócio. Quem aqui tem o seu próprio negócio? Você é dono do seu próprio negócio? Levanta a mão bem alto. Eu já começo declarando que Deus vai multiplicar o teu negócio. Deus pode fazer o que matemático nenhum faz, o que administrador nenhum faz, o que cientista nenhum faz, o que consultor empresarial nenhum faz. Deus pode colocar o contrato certo, na hora certa, com a caneta esperando para ser assinado. Mas só que existem ambientes onde as coisas acontecem. A gente tem que parar de pregar o que acha, ou acreditar em qualquer coisa que escuta, e somente crer no que está escrito. Porque Deus não pode garantir a minha palavra, Tiago Brunet. Deus só garante a palavra dele. Então, se eu pregar a palavra dele, ele garante o que eu estou falando. Se for o que eu acho, não tem nada garantido. É por isso que muita gente, mesmo de um púlpito, de um altar, falou coisas que não aconteceram, porque falou o que achava e não o que estava escrito. Mas eu duvido você orar a palavra, profetizar a palavra e não acontecer, porque nada pode ir contra a própria palavra. Então hoje nós vamos, através da palavra, entender como algumas coisas acontecem. Eu quero começar no versículo 10, antes de entrar no 13, de 14, de Mateus 14, diz assim: deu ordens e decapitou a João no cárcere. Olha isso. O rei foi lá, deu ordem e decapitou João Batista no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois disso foram e anunciaram para quem? O que está escrito na sua Bíblia? Anunciaram para quem? Para Jesus. Então Jesus acaba de receber a notícia que quem estava preparando o seu caminho, o seu primo de sangue, alguém que ele considerava como um profeta, inclusive ele diz que de nascidos de mulher não vai ter ninguém maior do que João Batista. Alguém que tinha um significado emocional e espiritual muito grande, tinha acabado de ter sido decapitado injustamente. Com essa notícia entra a mensagem de hoje, versículo 13 do capítulo 14. Jesus ouvindo isto, Jesus recebendo essa notícia, entrou em depressão? Foi chorar no quarto? Foi reclamar do governo injusto que decapitou o cara? O que Jesus foi fazer? Ouvindo isto, retirou-te dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões. Repete comigo, multidões. Mais alto, multidões. Para onde Jesus vai, multidão corre atrás.
Mesmo que ele, por um problema pessoal, quisesse ficar sozinho, onde tem Jesus tem multidão. Muito bem, vocês estão acompanhando bem. Onde tem Jesus tem multidão. Porque o que Jesus tem para oferecer, todo mundo precisa. Não é que a pessoa quer, não. Ela precisa. Certa vez, um pastorzinho de uma igreja muito simples começou a reparar que um jovenzinho da igreja estava com a roupa toda puída, toda lanhada, sapato furado. Ele, percebendo isso, juntou o pouco dinheiro que tinha, foi numa loja de departamento, comprou roupa para esse menino e subiu o morro para entregar. Quando ele estava na ladeira do morro subindo para entregar, esse mesmo menino, vendo o pastor subindo com roupa, sem saber que era para ele, com maldade no coração, pegou uma pedra, deu uma pedrada na cabeça do pastor e roubou a roupa. Ele não sabia que seria para ele. O pastor ficou 1 semana internado. Depois de 1 semana, saiu do hospital, voltou na loja de departamento, comprou a roupa, subiu o morro de novo. E dessa vez ele conseguiu chegar na casa do menino. Ele toca na casa do menino e fala: olha, eu vim te entregar umas roupas porque eu percebi que você vai para a igreja com a roupa muito puída, muito estragada. E o menino começou a chorar muito, arrependido, e fala: pastor, você não sabe, fui eu que te dei a pedrada. Eu fiquei com inveja, eu não sabia que essa roupa era para mim, eu achei que você ia dar para outra pessoa, te dei uma pedrada e roubei a roupa. E o pastor estendeu a mão para dar a roupa para ele, e ele falou assim: eu não mereço essa roupa. Ele falou: não, claro que você não merece, mas você precisa. Isso se chama graça. A gente não merece, mas Deus ainda faz, porque a gente precisa. Então, as multidões estão onde Jesus está, não porque elas merecem alguma coisa, mas porque elas precisam. Elas precisam de alguma coisa que só Jesus pode fazer. O médico já disse que não vai dar certo. O terapeuta familiar falou que não vai andar esse casamento. O próprio pai, a própria mãe já falou: isso aí não vai dar em nada. O abandono, a traição, o sentimento de inferioridade já chegou na tua vida. Então não é questão se a gente quer ou deixa de querer, é que a gente precisa estar onde Jesus está, onde Ele se manifesta. Por isso que onde Ele ia, as multidões compareciam. Quando a gente cria um ambiente, por exemplo, como a Conferência Destino, não é para ser mais um evento. É para que você vá num lugar onde, por causa da oração, do jejum, do ambiente que por um ano é gerado, do nível de pregadores que é trazido, o Espírito Santo se manifeste e entregue presentes que só nesse ambiente são liberados. É por isso que também, num dia como hoje, você, ao invés de ficar em casa, tem que vir para esse lugar. Porque onde Jesus está, tem multidão. Ambientes são criados e gerados para que Jesus possa estar. E quando Ele fala, 2 coisas acontecem e nós vamos acompanhar no texto: milagre e multiplicação. Repete comigo: milagre e multiplicação. Não é porque eu quero. De novo, não é porque eu quero, é porque eu preciso. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. As multidões não estavam perto de Jesus. Elas descobriram que Jesus foi para um lugar e cada um saiu da sua cidade e começou a ir para aquele lugar. Você que está me acompanhando pela internet, às vezes você tem que parar de reclamar desse sofá, levantar, sair da tua cidade e ir para onde Deus se manifesta, ir para onde palavras viram decretos, ir para onde o ambiente espiritual é forjado para o milagre acontecer na tua vida. Do sofá não vai ser. Tem gente que está tão preguiçosa, e a Bíblia diz: vai ter com a formiga, seu preguiçoso, vai aprender com a formiga.
que no verão, enquanto está todo mundo curtindo, ela está trabalhando, porque sabe que no inverno ela não vai ter o que comer se não trabalhar. Tem gente que está do sofá falando, se Deus quiser, é Ele que bata na minha porta. Não dá para falar com Jesus com orgulho no coração. Quem não baixa a cabeça para se humilhar para Cristo, não vai conseguir fazer mais nada lá fora. Quem não reconhece a soberania, o governo de Cristo, vai reconhecer o que em alguém? E tem gente que fala, se Cristo quiser, Ele que me alcance, Ele que me abençoe. Mas a Bíblia diz que as multidões saíam das suas cidades, iam seguindo Jesus por terra. Por onde ele ia, as multidões seguiam. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus encontra com a multidão, presta atenção, Jesus está se movimentando, a multidão está vindo atrás. Quando tem um encontro, quando eles batem de frente, a primeira coisa que acontece é um milagre. Cura. Em outro evangelho, que vai explicar exatamente a mesma passagem, diz que os discípulos ainda falaram, Jesus, tem muita gente, não é melhor ir embora? Você acabou de receber uma notícia triste. O pessoal aqui é de outra cidade, daqui a pouco vai escurecer, não vai ter o que dar de comer. E Jesus fala assim, é que eu olho para eles e são como ovelhas que não têm pastor. Para quem não sabe, o animal ovelha não consegue comer se um pastor não orientar. Não consegue encontrar bebedouro, não vai beber água se o pastor não levar. Não consegue se proteger do lobo se o pastor não construir muros em volta e com seu cajado a proteger. Ou seja, a ovelhinha não consegue fazer nada sem a presença do pastor. É por isso que quando Jesus olha para aquela multidão, fala, são como ovelhas que não têm pastor, elas não vão saber fazer nada nessa vida se eu não der uma direção. Eu não vou abandoná-las. E quando multidões encontram com Jesus, tem uma coisa que nunca mais você vai experimentar na vida, o abandono. O teu pai pode ter te abandonado, o teu marido pode ter ido embora, o teu amigo pode ter te traído. Jesus nunca dá as costas para quem já encontrou uma vez com Ele. Nunca. Você, por orgulho ou por vergonha dos próprios pecados, pode dar as costas para Jesus. Jesus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí que Ele te perdoa mesmo. Aí que Ele te dá mais unção mesmo, se você se arrepender. Ele não tem problema com você, você que cria problema com Ele. A primeira coisa que acontece nesse encontro é que Jesus cura os enfermos. Milagres acontecem quando multidões encontram Jesus. E o versículo 15 continua, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que precisam comer. Naquela época não tinha mercadinho, não tinha posto de gasolina com estação de serviço, não era assim não. Todo mundo longe de casa, num lugar deserto, para Jesus poder falar livremente para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então os discípulos, percebendo que ia ficar perigoso, que ia começar a reclamação, eles falaram, despede essa multidão. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Aqui vai acontecer agora a segunda coisa que sempre é liberada na vida daqueles que encontram Jesus. Depois do milagre, vem sempre uma multiplicação. Porque tem coisas na tua vida que estão reduzidas e você nem percebeu porque se acostumou com a miséria. Tem gente que se acostumou tanto com a ignorância do marido, que se ele te der um bombom de Natal, você está acostumado. Não aqui, mas dizem que em Santa Cruz está acontecendo muito. Graças a Deus. Quem é de Santa Cruz? Está amarrado. Mas a verdade é que quando você se acostuma com coisas reduzidas, você aceita qualquer coisa. Só quem é levado a níveis altos já não aceita qualquer coisa.
Então tem coisas na tua vida que precisam ser multiplicadas e você nem sabe. E eu quero declarar hoje, Deus vai multiplicar não é só tuas finanças, não. Deus vai multiplicar o amor entre o casal. Deus vai multiplicar sabedoria para você criar teus filhos. Deus vai multiplicar entendimento para você aumentar os teus negócios. Deus vai multiplicar inteligência para você empreender. Deus vai multiplicar a tua saúde financeira, emocional, espiritual e física. Porque depois do milagre vem a multiplicação. Repete comigo, depois do milagre vem a multiplicação. Quando uma multidão encontra com Jesus, primeiro ele resolve urgente, o milagre. Estou doente, o que adianta Deus multiplicar minha conta bancária se eu estou com os dias contados? Nada. Então antes da multiplicação tem que vir o milagre. Primeiro me cura. Primeiro resolve o impossível. Primeiro faz o que o homem não vai fazer por mim. Reverte esse diagnóstico que o médico deu. Conserta essa bagunça que fizeram na minha vida, ou que eu mesmo me lancei. Porque 86% dos nossos problemas não causaram para a gente criou. Sabia disso? A gente bota a culpa em todo mundo, que a gente adora terceirizar a culpa, mas 86% dos nossos problemas nós mesmos causamos. Então, às vezes você tem que orar para Deus e falar: Deus, o milagre é para que eu pare de criar problemas. Faz esse milagre, por favor. Me perdoa e me ajuda a não me atrapalhar mais. Deus às vezes está doido para fazer uma multiplicação na tua vida, mas Ele está esperando você parar de fazer tudo errado para Ele te multiplicar. Como é que Ele vai multiplicar o amor no teu casamento se você não está nem baixando o tom de voz para falar ainda? Que é algo que depende de você. Como é que Ele vai multiplicar o dinheiro se você ainda gasta o dinheiro da conta de luz com algum prazer qualquer ou para jogar no jogo do tigrinho? Não aqui. Não posso dar o nome dos bairros mais, porque quando eu dou o nome do bairro tem sempre alguém aqui também do outro bairro. Não posso. Realengo, gritaram aqui. Alguém gritou Realengo. Não vou falar. Não posso. Mas a verdade é que a gente pede coisas para Deus que Ele não pode multiplicar, porque a gente está indo na contramão da multiplicação. Essa multidão, ela encontra Jesus, Jesus provoca o milagre, e logo depois que é provocado o milagre, elas vão receber algo que elas não pediram. Presta atenção, aqui entra a chave da palavra. Uma coisa a multidão queria, por isso estava perseguindo Jesus: cura. Outra coisa, eles nem sabiam o que precisavam: multiplicação. Deus é tão perfeito que Ele faz você correr atrás dele por um motivo, para quando você o alcança, Ele dá o que você pediu e aquilo que você nem imaginava, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está na Bíblia. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas os discípulos responderam: não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e eles distribuíram às multidões. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram naquele dia foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os teólogos calculam que tinha entre 8 a 12 mil pessoas nesse dia. 5.000 homens, geralmente um homem está com a sua mulher e um filho. Alguns homens eram solteiros, tudo bem. Então o cálculo é entre 8 e 12 mil pessoas, contando com as crianças. E Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixes, resolve o que eles nem esperavam que seria resolvido:
multiplicação. Porque com Jesus não existe cada um por si. Com Jesus está tudo na conta dele. Esse negócio de cada um por si é o que o mundo te ensinou. Com Jesus, Ele é Pai, Ele não abandona, Ele é provedor, Ele é o que sustenta, Ele é o que chega na hora para resolver, Ele é o que cura, mas também é o que multiplica o que está faltando. Só que é o seguinte, o segredo, porque umas pessoas recebem e outras não, porque umas são curadas e outras não, porque umas são batizadas com o Espírito Santo e outras não, porque umas recebem profecia e outras não. Eu sou fruto de profecia. Desde que eu nasci, eu recebia profecias do tipo, esse menino não vai ser o pregador, hein? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu lembro de um pregador que falou para mim, um dia você vai fazer o que eu estou fazendo. 11 anos atrás eu recebi uma palavra profética de um dos profetas que vai pregar na Conferência de Destino 2025 esse ano, dizendo, seus livros estarão nos aeroportos do Brasil e do mundo. Eu nem tinha livro escrito. Hoje eu sou publicado em 17 países e dificilmente você encontra um aeroporto que não tem um livro meu. Eu sou fruto de palavra profética. Agora adivinha onde eu estava quando eu recebi? No ponto de ônibus. No sofá de casa vendo Chaves. Na esquina fofocando a vida do vizinho. Eu estava junto com as multidões, no meio de um lugar que Jesus estava se manifestando. Eu estava numa conferência, eu estava num congresso, eu estava num culto, eu estava em algum lugar onde Jesus se manifesta. Tiago, Jesus não pode se manifestar em qualquer lugar, não? Claro que pode. Ele pode na Cracolândia agora se manifestar, sim ou não? Sim. Dentro do presídio, em qualquer lugar, na esquina com um bêbado, sozinho. Mas onde geralmente ele se manifesta? Ele pode ir em qualquer lugar onde é construído para ele se manifestar. Então, quem entende um pouquinho aqui de matemática, estatística, vai entender que se eu quero probabilidade de manifestação de Deus na minha vida, eu preciso de um lugar onde um ambiente é construído para ele fazer o que só ele faz, milagre e multiplicação. Eu quero estar num lugar onde só o que ele faz, milagre e multiplicação, eu esteja ali para receber. Eu reconheço que eu não deixo a desejar no meu trabalho, não. Acordo cedo, me esforço, leio bastante, sou muito dedicado no que eu faço. Porém, eu conheço pessoas que são muito melhores do que eu e não têm 1% dos resultados que eu tenho. Quando eu comparo pela mínima inteligência que eu tenho, chego à conclusão que os resultados que eu tenho, os frutos que eu colho, não são meramente pelo meu esforço, mas é a graça de Deus sobre a minha vida. Existe uma bênção, existe uma mão celestial na minha vida. Da onde vem isso? Ele olhou para os meus lindos olhos azuis e falou, vou usar ele. Você acha que foi isso? Foi em ambientes como esse. Em momentos de desespero ou em domingos comuns. Chorando na presença dele. Pedindo, Deus, não me abandona. Deus, eu preciso do teu milagre. Deus, salva a minha alma. Perdoa meus pecados. Deus, multiplica tal coisa porque sozinho eu não consigo. E de tanto multidão encontrar com Jesus e Jesus encontrar com multidão, milagre e multiplicação começa a ser liberada. Então muita gente não recebe porque simplesmente não foi num ambiente onde as coisas acontecem. Eu quero te lembrar outra história bíblica. A Bíblia diz que Ana, mulher de Eucana, que se tornaria mãe do grande profeta Samuel, era estéril. E que ela todo ano saía da casa dela e ia caminhando para uma outra cidade chamada Siló, porque lá ela escutava falar que Deus se manifestava. Então olha como que era nos tempos antigos. Eu não vou esperar em casa Deus vir aqui falar comigo. Onde Deus está falando? Lá com o profeta Samuel em Siló. Lá com o profeta Eli em Siló. Então eu vou até lá, subia todo ano. Esse ano eu não recebia a bênção. Ela voltava, esperava o próximo ano. E não era qualquer dia não. Tinha data marcada para ir no templo de Siló. Ela esperava mais um ano, voltava de novo. Em um dos anos que ela foi,
a Bíblia diz que Eucana deu uma oferta maior para ela. Porque ela tinha uma concorrente chamada Penina, que implicava com ela o tempo todo, porque Penina era também mulher de Eucana, naquela época podia se casar várias vezes, e Penina implicava com ela, porque Penina dava filhos a Eucana, mas Ana não podia ter filhos. E aqui acontecem duas coisas. Por causa da oferta de Ana no lugar certo, com a pessoa certa, e da perseguição de alguém, Deus resolve se meter. Lugar certo, pessoa certa e perseguição. Infalível para Deus se mover a teu favor. Deus nunca vai deixar um filho seu que está no lugar certo, com as pessoas certas e com uma perseguição nas costas ficar sozinho, abandonado. Ele vai se mover do alto céu e vai liberar milagre e multiplicação. Você sabe o que Ana recebeu? A mesma coisa que nós acabamos de ler em Mateus. Primeiro, milagre, ficou grávida. Segundo, multiplicação, teve vários filhos. Ela não teve só Samuel, não. Porque Samuel ela devolveu a Deus. Ela teve vários filhos. E onde que está a Penina que a perseguia? Desapareceu. Tem gente que só vai tirar onda com a gente um tempo. Tem gente que só vai zombar da nossa situação um tempo. Tem gente que só vai tirar vantagem e rir pelas nossas costas um tempo. Porque o nosso Deus é um Deus que odeia. Odeia que seus filhos fiquem em perseguição. Ele permite, porque a gente cresce, mas não deixa por muito tempo. Ele envia a sua mão poderosa e nos resgata no momento que mais precisamos. Não nos momentos que queremos, mas no momento que precisamos. E eu vim nessa noite aqui para te lembrar que você, usando a linguagem do mundo, não existe sorte, mas se eu usasse uma linguagem mundana, eu falaria, você é um sortudo. Mas como nós não acreditamos em sorte, a palavra certa é, você é um abençoado, um bem-aventurado, porque você está onde está uma multidão, e Jesus está aqui também. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, e Jesus está aqui, a pessoa certa, e cada um aqui tem a sua pressão, cada um aqui tem a sua perseguição para lidar. Então hoje é dia de milagre e multiplicação. Hoje é dia de milagre e multiplicação. Quem recebe essa palavra, dá um forte aplauso ao Senhor. É milagre e multiplicação. É milagre e multiplicação. Eu não sei quanto tempo eu estou pregando. Ali tem um tempo, é isso? Tá. Me deram mais 2 horas só, estou preocupado. Eu não sei se eu consigo entregar tudo em 2 horas. Estou brincando. Quem me aguenta mais 5 minutos? Se eu for parar para pensar na minha vida e em como Deus fez na minha trajetória, e talvez minha trajetória de alguma forma te ajude ou te inspire, tudo que eu recebi de Deus foi em ambientes como esse, como a Conferência Destino que eu anunciei. Foi em momentos onde tinha uma multidão. Eu era só mais um no meio da multidão. Mas só que você acha que tem que ter um holofote sobre você para Deus te ver. Deus não vê pela luz que está sobre você. Deus vê pela lágrima que está caindo dos seus olhos. Eu lembro quando eu recebi a palavra de que eu seria uma voz nessa geração. Eu não era nem o primeiro da fila e nem o quinto. Eu era o último lá, que era onde dava para eu ficar. Estava em humilhação. Eu tinha perdido tudo. Eu não sabia o que ia comer no outro dia. E eu cheguei a duvidar que as promessas de Deus eram verdade. Afinal de contas, eu nasci no Evangelho e estava passando por tudo aquilo. Mas uma lágrima caiu dos meus olhos. E Deus sabe interpretar lágrimas como ninguém. Tem lágrima que conta mais história para Deus do que uma oração inteira.
E quando Deus colheu aquela minha lágrima, Ele usou alguém que estava na mesma reunião, com aquela multidão, e falou: você aí atrás. E como a gente já tem o nosso sentimento de inferioridade, eu estava tão humilhado que eu olhei para os dois lados e falei: não pode ser eu. Ele falou: você mesmo. Eu falei: eu? Você. E eu vi andando pelo corredor, ele apontou e falou: teu nome será Excelência. Eu falei: o que esse homem está falando? Eu estou passando fome. Excelência. Quero saber se eu consigo comprar o miojo de amanhã. E hoje em dia as pessoas, quando vão na casa de destino, o prédio que a gente construiu, falam: nunca vi tamanha excelência. Quando as pessoas vão nas coisas que eu faço, eu falo: nunca vi tanta excelência. Mas não é porque eu quis ser excelente, é porque no meio de uma multidão onde Jesus estava, a palavra veio sobre a minha vida: você será de excelência. Então você está num lugar onde você pode receber palavras de coisas que você nem imaginava que se tornaria, mas é muito melhor do que tudo que você sonhou. Porque se Deus fosse realizar os meus sonhos, eu ainda estava atrás de uma mesa de escritório, porque meu sonho era ficar vendendo coisinhas lá que eu vendia, passagem. E se Deus fosse realizar meu sonho, eu não estaria abençoando tantas pessoas. Quem aqui é aluno do Café com Destino? Então se é aluno, faz um barulhinho para o pessoal de casa escutar. Quem é aluno do Café com Destino? Então imagina se Deus tivesse realizado meu sonho. Eu não seria professor do Café com Destino. E hoje eu acordo feliz da vida às 6 horas da manhã para dar aula todo dia, mais de 4 anos no Café com Destino. E milhões de pessoas, mais de 3 milhões e meio de inscritos no canal do Café. 120 mil pessoas assistem todo dia o Café com Destino. Isso, você acha que eu sonhei algum dia com isso? Nunca. A Bíblia diz em Isaías que meus caminhos são mais altos do que os teus. Meus pensamentos são maiores do que os teus. Se a gente for pedir para Deus realizar os nossos sonhos, a gente vai se trancafiar numa coisa que a gente vai se arrepender depois. É melhor orar assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque quando a vontade de Jesus se manifesta, vem cura, mas também vem multiplicação. E às vezes você está tão focado no teu problema que você encontra Jesus e só pede cura, porque você só quer resolver o atual problema. Deus está pensando já no pós-problema. Quando resolver esse problema, você vai precisar de uma multiplicação. Não vai dar para continuar com esse carro que está, com essa casa que está. Eu vou aumentar a tua estrutura. Mas não vou aumentar a tua estrutura para você contar vantagem. É para você cumprir o teu propósito melhor, de forma mais rápida e assertiva. Eu não vou te multiplicar para que você conte para todo mundo que está melhor. É para que muitos se convertam vendo o Deus que você serve. Quem te viu andando com a Bíblia debaixo do braço e caçoava, agora está vendo a multiplicação na tua vida, vai acreditar no Deus da tua Bíblia. É por causa disso que a multiplicação vem. Aquelas pessoas já estavam conformadas com a cura, mas Jesus ainda tinha a multiplicação que elas nem queriam, nem pediram. Jesus que quis multiplicar. Eu vim nessa noite para dizer: Jesus vai te multiplicar em coisas que você nem pediu, porque nem sabia que precisava. Doentes serão curados, inclusive os da alma. A ansiedade não vai encontrar mais o endereço da tua mente. A depressão não vai encontrar o endereço da tua casa. Os ataques de pânico, de medo excessivo, de preocupação, de pensamento catastrófico, tudo vai dar errado, meu Deus do céu, isso nunca mais vai encontrar o endereço da tua mente. A pobreza, a miséria não vai saber nem onde você mora, porque os anjos do Senhor estarão acampados ao teu redor, e o que Jesus multiplica ninguém consegue dividir. O que Deus multiplica ninguém divide. Fica de pé, eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Para que quem precisa de cura receba. Mas para quem nem sabia e precisa de multiplicação, que chegue na tua vida hoje.
E que essa semana você já tenha testemunho para contar. Para você que está em casa, eu declaro que num ambiente como esse, e se você pode estar na conferência de China aqui, quem estará, você receberá cura e multiplicação. Cura e multiplicação. Ambientes certos, multidões e a pessoa certa se manifestando. Não tem como dar errado. Prepara, porque Deus vai fazer na tua vida nos próximos dias. O testemunho vai chegar nos próximos dias. E a boa notícia é que aqui nos arredores do Farmácia Arena você tem tudo o que precisa para participar da conferência. Hotéis, restaurantes, Uber chega fácil, a localização é maravilhosa. Nós estamos aqui justamente na parte olímpica do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Então tudo o que você precisa, com toda a segurança, com toda excelência, está aqui ao redor do Farmácia Arena, onde você vai estar 5 e 6 de setembro para a Conferência Destino 2025.